Vamos então, fechando os nossos olhos. Já deu 8 horas. E trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. Jesus, a maior luz que esteve presente na Terra. Esteve não, continua presente. Ele nunca nos abandonou, continua conosco em todos os instantes. Mas esse Jesus, com toda a beleza e com toda a sua luz, disse a nós: vocês são a luz do mundo. Olha a responsabilidade nossa. Sermos luzes neste mundo. Espalharmos pela terra as belezas do Evangelho do Mestre. Sejamos então todos nós a candeia que ilumina, a candeia que orienta, a candeia que ampara. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todo mundo. Cida Léo, boa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre a luz do mundo. E nós sabemos que Jesus foi e é, né, a grande luz aqui da Terra. Antes de avançarmos, pessoal do YouTube também, se houver algum problema com o YouTube, porque de vez em quando dá algum probleminha, nós também temos a live gravada no YouTube da editora que edita os nossos livros, que é a Intelitera. Intelitera, tá? E se escreve exatamente assim, Intelitera Editora, tá bom? Abraço, Marinho. Então, nós vamos falar sobre luz do mundo, e Jesus é a grande luz que esteve aqui na Terra, né, e que está aqui conosco. Mas que interessante, no Sermão do Monte, isso aí quem quiser verificar pode procurar em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Ele não falou, eu sou a luz. Ele falou, vós. Ou seja, nós temos sim a condição, a capacidade, a possibilidade de nos tornarmos luzes desse mundo. E ele diz que vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Depois nós vamos mais para frente detalhar. Em Mateus, capítulo 5, versículo 15, ele diz: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do candeeiro, em algumas traduções, alqueire, em outras traduções, e módio com D, em outras traduções. Então, ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do candeeiro, de um alqueire ou de um módio. Coloca a candeia, ao contrário, sobre o candeeiro, o alqueire ou o módio, a fim de que ilumine a todos que estão em casa. Mateus, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então ele está dizendo, procure fazer as boas obras, seja a candeia, para que glorifique a quem? A você? Não, ao Pai, porque tudo pertence ao Pai. Então nós falamos sobre alguns termos que sempre é interessante a gente entender o que é exatamente. Quando ele fala em candeia, quando ele fala em alqueire, quando ele fala em módio, o que será que é isso? Então, às vezes, nós repetimos os trechos do Novo Testamento, mas não sabemos exatamente o que vem a ser. Então, antes de falarmos sobre a orientação de Jesus, vamos falar sobre esses termos utilizados por ele durante essa passagem. Então, o primeiro termo que ele utiliza é candeia. Seja a candeia. Candeia é a lucerna, é a lamparina, é a lâmpada de azeite. A candeia é isso, aquilo que ilumina. Temos até um exemplo de uma candeia daquela época. É essa aqui.
ela é de barro, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, tem um local para introdução do óleo e a saída do pavio. Essa aqui era a candeia, que eles usavam com muita frequência há 2000 anos atrás naquela região de Jesus. Essa aqui veio de lá. Então, a candeia é utilizada desde a pré-história até os dias de hoje nos locais mais humildes, né? Então, é um instrumento de iluminação cuja chama é alimentada pelo óleo, né? Que abastece e que, portanto, afasta a pessoa da escuridão. É isso que Jesus atribui. Seja candeia, afaste-se da escuridão. Há 2000 anos, existia essa candeia que nós mostramos, né, arredondada ou ovalada, com 2 orifícios, tinha o pavio, e a iluminação nas casas judaicas naquela época era bem precária, natural. Há 2000 anos atrás não tinha lâmpada elétrica, não tinha farolete, não tinha nada, né? Então, quando se perdia algum objeto, era necessário acender a candeia e iluminar toda a casa para produzir luz e encontrar o objeto perdido. Vamos lembrar que na parábola da dracma perdida, que está narrada em Lucas, capítulo 15, versículos 8 a 10, Jesus diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, dracma é a moeda que circulava naquela região, naquela época. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia para varrer toda a casa até encontrar a dracma? Então ele fala, acende a candeia. Mas outro termo utilizado é alqueire, ou candeeiro, ou então módio, M-O-D de dado, I-O, módio. Então, alqueire, vocês vão relacionar isso a uma porção de terra, uma área de terra. Faz sentido também, né? Então, alqueire era uma unidade de medida utilizada inicialmente pelos árabes e depois levado aos romanos para medir uma área de terra. Alqueire, nós conhecemos até os dias de hoje. E essa área era aproximadamente 160 metros por 160, que dava uma metragem quadrada de 25.600 metros quadrados, né? E que hoje se chama alqueire, que vem do árabe alquiere, ou alqueire. Originalmente, o alqueire, que está mencionado nessa passagem, designava uma bolsa. Inicialmente, o alqueire era uma bolsa, ou uma cesta de carga, que se colocava no dorso dos animais, pendendo para ambos os lados, e era carregado de grãos e líquidos. Eu vou mostrar aqui. Esse é o alqueire, ou o módio. Tá? É possível ver? São bolsas colocadas uma de cada lado do animal, e ali era colocado grãos, líquidos. Isso aqui era o alqueire, ou também módio. Seguindo, essa cesta, ou alqueire, ou módio, né, também chamada módio, tinha capacidade de transportar e de armazenar uma carga que era suportável pelos animais. Portanto, era mais ou menos padronizada, né? Era aquilo que o animal conseguia carregar com tranquilidade. O módio servia também para guardar a reserva de óleo, que era utilizada na candeia. A quantidade, olha que interessante, a quantidade de semente que era colocada dentro do módio, que era mais ou menos padronizado, ou do alqueire, né, mesma coisa, ao ser plantada, a semente que era guardada dentro, quando era plantada no campo, ela dava mais ou menos a possibilidade de plantio numa área de 25.000 metros quadrados, o alqueire. E daí veio o termo alqueire para a medida de terra que mais ou menos aquela bolsa chamada alqueire permitia plantar sobre
o solo. Então, isso aí é só para a gente ter uma noção do que Jesus queria falar. Ele queria falar para nós: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vamos pensar um pouquinho no que ele disse. Quando diz que nós somos a luz no mundo, é necessário que nós evoluamos, né? Ou nos iluminemos espiritualmente, para sermos a luz do mundo, a luz espiritual, né? As boas orientações. Precisamos adquirir as qualidades morais, as virtudes, aprender a amar o próximo e servir o próximo. Aí vamos nos tornando luzes, iluminando também o próximo. Então, através do nosso trabalho, da nossa iluminação, nós vamos fazer a Terra evoluir, porque é da nossa modificação interna que a Terra vai progredir. A Terra se modifica, melhora, a cada momento em que eu me melhoro. A cada momento que você se melhora, a Terra está melhor. Então, a soma de tudo que nós fazemos de melhor para nós significa fazer melhor para o outro e melhor para a Terra. Porque nós começamos a servir de bom exemplo para aqueles que ainda não entenderam, não aprenderam ainda. Isso é preciso. E quando nós vamos adquirindo esse entendimento, nós vamos nos tornando luzes, por isso que ele disse: sois luz do mundo. Por quê? Porque nós vamos iluminando o caminho daqueles que caminham nas trevas, daquele que não compreende, aquele que não quer saber de nada, vive de uma forma leviana. Daqui a pouco ele olha para você, você é aquela candeia iluminando um caminho e de repente ele vai se mirar em você. Porque a partir do momento em que a sua luz se amplia, mais despertará nos outros o interesse em acompanhá-lo, em observá-lo. Você chamará atenção pela sua conduta. Por isso que um exemplo vale mais que 1000 palavras. Se o seu comportamento, se a sua forma de viver é exemplar, é humana, o outro percebe. Ah, mas ele é duro, desequilibra. Ele percebe. Ele percebe. Então, da condição de discípulos do Cristo, quando vamos aprendendo cada vez mais, estaremos aptos a assumir a condição de apóstolos, porque o apóstolo é o orientador, né? Mas quando nós somos aquela candeia iluminada, estamos nos tornando apóstolo ou professor ou instrutor, orientador do outro. A nossa luz vai servir para ajudar o outro, mas nunca imaginar que a nossa luz sirva para nos colocar numa posição de orgulho, de vaidade. Não, a nossa luz é para a caridade, para a ajuda, para o auxílio. Então, para isso, é necessário que a sua luz fique em local que possa ser vista. Não com o objetivo de ser admirado, exaltado, mas com o objetivo de servir de referência àqueles que caminham nas sombras. Jesus disse: não se pode esconder uma cidade construída no alto de um monte. O que será que ele quis dizer? E por que ele usou esse exemplo? É tão gostoso quando nós falamos da necessidade, e insistimos muito nisso, na necessidade de trazer esse Jesus de 2000 anos atrás para hoje, para os momentos de hoje, trazer um Jesus atual, para situações com as quais eu me defronto a cada dia. Mas quando eu vou examinar o que ele falou, o que ele fez, os exemplos que ele deu, onde ele se apoiou, né? Como nós dissemos do Alqueire, do Módio, é tão gostoso a gente entender e se colocar como alguém que há 2000 anos atrás estava ali do lado dele e entendendo a forma como ele disse tudo aquilo. Por que ele disse? Aonde ele se olhou, onde ele se fixou para passar uma mensagem dessa. Ele disse, por exemplo,
Não se pode esconder uma cidade construída no alto de um monte. Provavelmente, ele se reportava a uma cidade chamada Tzfat, ou Safed, né? Que é a cidade mais alta da região da Galileia, Safed, da região da Galileia, que fica a 800 metros acima do nível do mar, que é o Mediterrâneo, que está ali próximo. Então, Safed ficava a 800 metros de altitude, acima do nível do mar. Jesus, nessa época, estava morando em Cafarnaum, que ele morou 2 anos e 3 meses, na casa da sogra de Pedro. Cafarnaum, também na Galileia, ficava a menos 216 metros. Ou seja, se Safed ficava 800 metros acima do mar, Cafarnaum ficava 216 abaixo do nível do mar. Ou seja, a diferença entre Safed e Cafarnaum era de 1.016 metros. Né? Então, essa, mais ou menos, ó, só para a gente entender, a diferença entre a cidade de São Paulo, a altitude de São Paulo, e a altitude da cidade de Santos, a diferença é 760 metros. Lá, Safed e a Cafarnaum era 1.016. Naquela época, as pessoas usavam as candeias que nós mostramos, né? Essa daqui, que são essas lâmpadas de barro, que queimavam óleo de oliva para iluminar suas casas ou iluminar as suas rotinas noturnas. Então, quando as lâmpadas da cidade de Safed, Tzfat, que estava edificada sobre um monte, Safed sobre um monte, eram acesas, né, durante a noite, podia ser vista de muito longe. Uma cidade toda iluminada com as candeias podia ser vista de muito longe, principalmente na escuridão da noite. Então, em meio a uma noite bastante escura, Safed podia ser vista de Cafarnaum, distante apenas 8 quilômetros, né? Em razão dessa diferença de altitude, Cafarnaum lá embaixo conseguia ver uma cidade mais ou menos iluminada, mas percebia-se essa iluminação. Daí, a afirmativa de Jesus, ser impossível esconder uma cidade edificada no alto de um monte. Não dá para esconder, não tem como. Vamos ver que em Mateus, capítulo 5, versículo 16, ele diz, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, né? Vamos ver aqui uma foto. Para que acender a candeia, né? E colocar o módio, o candeeiro em cima? Não serve para iluminar nada. Melhor nem acender, não gasta o óleo. Então, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do candeeiro, do alqueire ou do módio. Põe ao contrário, na parte alta do candeeiro ou junto ao módio, mas numa parte alta. Ele diz assim, em Lucas também ele diz, olha, não se coloque embaixo da cama a candeia. Se você acende a candeia, não põe embaixo da cama, né? E ainda ele completa, pois nada há de secreto, isso Lucas, mencionando Jesus, nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, Jesus chamava atenção para o uso correto da candeia para que atinja o seu objetivo, iluminar. Portanto, ele nos comparava a uma candeia. E visto que todos nós temos, necessidade de ampliarmos a nossa luz e colocá-la para que possa orientar os outros. Do ponto de vista espiritual, olhando para a alma, a candeia é a mente esclarecida.
ou seja, a mente iluminada, enobrecida pelos valores morais, que afasta as trevas da ignorância existentes na humanidade. Então, se eu tenho uma mente esclarecida, eu estou tirando as trevas da ignorância. Candeia. Me torno candeia. No início, nós sabemos que nós somos uma candeia com uma luz singela, muito fraquinha, muito pequena, né? Fraca, que aumentará, sem sombra de dúvida. Isso é evolução, é progresso. A nossa luz vai aumentar. Só que para a luz aumentar, é preciso trabalho. Trabalho individual. Trabalhar com você mesmo, modificar-se, ver a vida de uma forma diferente, buscar as coisas boas, o melhor sentido da vida. Isso é aumentar a sua luz interior. Só que como a candeia pede o combustível, o óleo, o azeite, para ficar acesa, o nosso crescimento também consome energia, combustível, ou seja, esforço. Ninguém se ilumina se não se dedicar. Ninguém consegue a luz que precisa ter dentro de si se não se esforçar, se não buscar um entendimento. E isso dá trabalho, dá trabalho. Porque não cai do céu por encanto. Do céu, a única coisa que cai é chuva, porque você que tem que buscar, você tem que se esforçar, você tem que ler, estudar, raciocinar e colocar dentro de si tudo que de melhor você vai conquistando ao longo da sua caminhada. Só assim a intensidade de nossa luz vai se ampliar. Não tem outra forma. Jesus nos chama a atenção, seja a candeia, seja a luz do mundo. Só que vamos ter que melhorar sempre. Então, vamos pensar, fazer uma comparação. No início da nossa caminhada, porque não somos viajantes de uma viagem só, nós somos viajantes de longa data. Nós estamos aqui na Terra há muito tempo. Nós estamos encarnando, reencarnando há muito tempo. Então, estamos buscando o progresso. Estamos buscando uma luz melhor. Vamos fazer uma comparação. No início éramos uma luz de azeite, depois do petróleo, depois do acetileno, depois da eletricidade, a lâmpada incandescente, talvez estejamos agora na luz de LED, ou seja, está melhorando, né? Mas tem muita luz para ser buscada, muita. E assim, fazendo, tentando sempre melhorar, seremos cada vez mais a luz do mundo, conforme orientado por Jesus. Precisamos ser a luz do mundo. Aqueles que são a luz do mundo não se escondem. Aquele que já foi encontrando a luz e que descobriu a sua importância, não só consigo mesmo, mas com os irmãos, é uma luz que não se esconde. Não dá para se esconder, pois eles estão sempre, esses que conseguiram essa iluminação, eles estão sempre sendo vistos pelas pessoas, como aquela cidade edificada sobre um monte. Não dá para esconder. A pessoa que adquiriu as virtudes, a pessoa que tem um comportamento reto, a pessoa que aprendeu a amar o seu semelhante, a pessoa que busca ser um pouquinho do que Jesus foi, ele vai ser visto sempre. Não que queira se mostrar, não que coloque o orgulho, porque senão não aprendeu nada. Que coloque o orgulho acima de tudo, para ser adorado. Não, de forma nenhuma. Mas é uma demonstração natural, ou seja, o exemplo, a luz que é percebida. Então, assim também, como uma candeia, eles precisam brilhar e se fazerem úteis para que as suas obras glorifiquem a Deus e que iluminem as pessoas que estão nas trevas da ignorância. Esse é o objetivo, é a forma de permitir que essas pessoas também consigam enxergar o caminho. E quem é o caminho? Você? Eu?
caminho é Jesus. É Jesus que irá levá-las com segurança ao reino dos céus. Não tem outra forma. O reino dos céus vamos entender como a paz interior. Então, é a forma de fazer com que aquele que não enxerga passe a enxergar. E se você tem alguma conquista, se a sua candeia já fornece um pouquinho de luz, coloque à disposição do outro. Mas como? É a palavra que orienta, é o abraço, é o sorriso, é um olhar sereno. Você desperta no outro a necessidade de buscar, de melhorar, de sair da forma talvez atabalhoada de viver que ele tenha. Então, esse é o objetivo. Agora, vamos compreender o sentido de buscar a luz dentro de nós, a luz do mundo dentro de nós. Eu falei que começamos com uma luz pequena, estamos evoluindo. Na criação do homem, na nossa criação, nós fomos criados na maior simplicidade e ignorância. Desconhecíamos tudo, né? Fomos criados para evoluir, para crescer. E o destino não pode ser outro, que é evolução. Então, nós vamos alcançar, através do mérito, através do esforço, através do trabalho, da luta, do empenho, esse crescimento. Por isso que nós falamos, conquistar a luz é trabalho, é luta. É fácil? Não. É possível? Sim. É necessário? Sim. Só que é interessante, quando nós falamos é fácil, a gente diz não. Mas é interessante que não é fácil até o momento que você descobre. Quando você descobre o sentido da vida, quando você descobre a necessidade de ser luz, quando você descobre que é possível se iluminar e auxiliar o outro a se iluminar também, as coisas vão se encaixando de tal forma que é uma alegria tão grande para você estar fazendo isso, que aquilo que a gente disse é fácil, no começo não era, passa a ser. É natural. Tudo aquilo que no começo é difícil e que você descobre o sentido, você se alegra com aquilo que faz, deixa de ser pesado, deixa de ser complicado. Então, fazemos uma analogia nossa, né, com a semente. Quando surgimos, quando começamos a nossa caminhada, a semente ela é colocada debaixo do solo, né, na escuridão do solo. O homem é como se ele fosse criado no fundo de uma caverna, tudo escuro, não conhece nada, não tem noção nenhuma. Tanto a semente que germina, como o homem que começa a despertar, os dois começam a buscar a luz. É natural. A gente vai buscar sempre a luz. É um processo lento? Sim. Trabalhoso? Sim, sem sombra de dúvidas. Estão aí as nossas encarnações pretéritas, que têm um trabalho fantástico de cada um de nós para chegar no estágio em que todos nós nos encontramos agora, né? É um trabalho que pede sempre esforço, empenho. Só que a semente, estamos fazendo uma analogia da semente com um homem. A semente, lá na terra, lá embaixo, ela vai enfrentar os detritos, o peso da terra e o homem. O homem enfrenta muitas dificuldades, sobretudo no começo da sua caminhada, para conseguir enxergar a luz. Não é fácil, não. Crescimento é um aprendizado gradual. Como a semente, nós também germinamos, afloramos, e de repente, quando saímos da caverna, quando a semente que germinou sai do solo, os dois enxergam a luz. Aí é uma beleza, porque daí em diante seguimos sempre para o alto. O homem e o vegetal. Você não vê vegetal nenhum sair, aflorar na terra e voltar para dentro da terra. O homem que vê a luz não se contenta mais com a escuridão. Não se contenta, não. Agora, vamos recordar, por exemplo, fazer outra analogia.
com a nossa vida escolar. Aprendemos aos poucos, sempre aos poucos, não tem outra forma. Vamos aprendendo de aula em aula, de série em série. Imaginar uma conquista rápida é ilusão. Não conquistamos a luz num repente, de um dia para outro. Não, são aulas e aulas, encarnações e encarnações. Porque se eu achar que me iluminei pelo simples fato de ter lido um livro, ter lido a Bíblia, não, agora estou iluminado. Não está, não. Esquece, não está, não. Isso é fanatismo. É um processo, não é um acontecimento. Isso vai demorar tempo, mas é necessário que façamos a nossa tarefa a cada novo instante. Um aprendizado novo a cada nova oportunidade. Lei do progresso. É isso. É uma das leis divinas. O homem sempre busca alcançar uma luz cada vez maior. Não paramos, não voltamos para trás. Se você conquistou um determinado grau de luz, eu conquistei um determinado grau, eu não quero mais apagar essa luz. Nem você, ninguém. Então estaremos sempre buscando uma luz mais intensa. Vamos tirando essa candeia e colocando mais óleo, colocando um pavio melhor e colocando num local mais alto. Só que, como é um processo, alguns conseguem seguir de uma forma mais rápida. Outros, mais lentamente, né? Porque muitos se acostumam com as trevas, às vezes, né? A penumbra, mas sofrem. Ah, mas ele não está interessado em buscar a luz. Ele se acostumou com a sombra, se acostumou com o crime, se acostumou com o vício, se acostumou com a prostituição, se acostumou com o roubo, se acostumou com isso. Sofre. Ah, mas ele não sofre hoje? Sofre. Ele só está na ilusão, mas ele sofre. E olha, sofrer cansa. Em algum momento ele vai pedir socorro, vai pedir água. Olha, minha vida era assim, eu fazia isso, fazia aquilo, estou cansado disso. Será que ninguém ouviu isso? Alguém dizer assim, nossa, eu fazia isso, fazia aquilo, agora me cansei, agora estou procurando algo melhor. É natural. É natural que o homem se canse da dor e busque uma saída. E vai buscar a melhor saída. E a melhor saída qual é? A luz. Nunca é a escuridão. A luz, que é o entendimento, é a modificação. Olha a candeia. E como que nós crescemos? Olhando outras candeias. Tem várias candeias. Uma candeia maravilhosa, a maior de todas é Jesus. Nem é candeia, é um holofote, né? Nós temos outras candeias maravilhosas, um Chico Xavier, tantos e tantos, que são candeias lindas, nos orientando, nos mostrando o caminho, né? Só que, às vezes, mesmo querendo crescer, a gente dá aquela empacada. Ah, eu quero achar o melhor, quero ter um caminho, mas deixa eu procurar uma candeia. E às vezes não vê a candeia. É preciso abrir os olhos, é preciso se interessar, porque senão a gente não vai ver mesmo. A gente vai enxergar o que quer enxergar e não o que de fato está enxergando. E para crescer, era preciso ter, desde tempos e tempos atrás, ao nosso alcance, um norte, uma direção, uma bússola. O homem queria achar o caminho, mas como achar? No seu coração, no seu íntimo, ele queria uma luz, ele queria buscar, mas como? Ele precisava de uma orientação maior para poder iluminar-se e iluminar o outro. Ele precisava de um grande mestre, um grande professor. E aí Jesus desce das alturas, o grande governador do planeta Terra, que veio das esferas mais iluminadas do universo, das áreas mais evoluídas do universo. E ele vem em meio a uma
humanidade ainda tão carente de iluminação. Ah, necessitamos todos. E aí vem Jesus, de uma forma tão linda, para nos incentivar a fazermos o melhor, né? E nos deixa uma palavra de ordem, enérgica, mas suave. Porque Jesus era energia, não era violência. Nos deixa uma palavra de ordem enérgica, firme, mas suave. Ele vem e nos diz: brilhe a vossa luz. Porque é possível. E é isso que nós temos que fazer. A nossa luz brilhar. E brilhar de forma cada vez mais intensa. E vem esse grande mestre e nos mostra como pegar a candeia, como colocar esse óleo, como ajeitar o pavio, como atear fogo. Ah, mas está fraquinho esse fogo. Calma, amanhã você terá uma candeia maior, uma quantidade de óleo maior, um pavio melhor. Ah, faça isso. Então vem esse mestre que realizou toda essa tarefa para nos despertar e continua nessa tarefa. Mas ele faz uma tarefa à custa do seu próprio sacrifício. Que amorosamente nos impele a esse esforço pessoal. Se ele veio para se sacrificar, por que eu quero ter uma caminhada no meio de flores? Não, vou ter que machucar os pés também. Lógico que tenho. Então, com ele, que nos impele nessa busca do progresso, da iluminação, da candeia cada vez mais iluminada, nós vamos ver que é sacrifício, nos pede sacrifício. Mas aí vamos lembrar a questão do jugo suave que ele nos deixou, né? O jugo são as leis divinas. Estamos presos a essas leis divinas. Essas leis que nos orientam, leis que vigoram em todo o universo e que nos conduzem ao caminho do bem, do melhor, da iluminação. Estamos falando tanto em iluminação. Então, quando Jesus vem e nos deixa esse jugo suave, que são as leis divinas, ah, mas é difícil eu seguir com rigor essa lei. Hoje, para mim, é muito ainda. Por quê? Porque eu ainda tenho tanta coisa para aprender, tenho tanta coisa para deixar de fazer, coisas equivocadas, e vou procurando seguir essas leis cada vez melhor, buscar uma iluminação cada vez mais forte. Então, seguir sempre na busca da luz, do conhecimento, a luz do amor, a luz da fraternidade, a luz do servir, a luz do abraço ao próximo, a luz do perdão, a luz da tolerância. O objetivo do mestre era que todos, né? Não era, que todos nós encontremos essa luz. Somente possível através de várias existências. Não tem como. Eu não consigo, numa única existência, alcançar uma iluminação que me deixe em condições de ajudar o outro. Não, eu estou precisando mais é que o outro me ajude. Por quê? Porque me falta tanta coisa. Então, estou nessa caminhada da minha existência, buscando uma condição cada vez mais moralizada, cada vez mais esclarecida, cada vez mais fraterna. É isso. Daí, um manual maravilhoso. Manual. Quer achar a luz? Eu quero achar a luz? Tem um manual aí à nossa disposição para seguir esse manual e encontrar cada vez mais a luz. Jesus deixou. Esse manual se chama Evangelho. Evangelho. É a caminhada do amor. São ensinos deixados por Jesus há 2000 anos atrás, mas são ensinos que são atualizados continuamente. Por quê? Porque Jesus deixou há 2000 anos os evangelhos. Mas de lá para cá, em cada situação nova, em cada situação bonita, boa, com a qual eu me deparo,
e até no meio do sofrimento que eu encontro, eu consigo me ligar mais ao alto. E, de repente, sou eu acompanhando a orientação de um instrutor, lendo um livro de alguém, assistindo uma palestra, ouvindo ou assistindo uma missa, onde o padre deixa ali a sua orientação com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto amor, com tanta seriedade. Um pastor que se dedica à distribuição do evangelho puro de Jesus. E aí a humanidade vai ouvindo e olhando essas luzes, essas candeias que estão aí nos orientando, porque nós necessitamos. E, de repente, nós vamos aumentando a nossa luz, porque o outro me mostrou o caminho. O outro me deu uma chacoalhada. Olha, Jesus já chamou a atenção, hein? Sois a luz do mundo. Como é que está a tua luz aí? Está apagadinha? Ah, uma sopradinha, uma chacoalhada, faz ela acordar, meu. E é isso que a gente precisa. Então estão aí as religiões, a doutrina espírita, né? As várias religiões nos chamando a atenção. Busque com sinceridade, com responsabilidade, o aprendizado. O aprendizado que se coloca dentro de nós como o azeite de oliva que é colocado dentro da candeia. Quando colocado aqui dentro, ele vai permitir que essa luz se acenda. Só que, se eu coloco esse azeite de qualquer forma, parte cai no interior, parte vai para o lado, perco, eu estou perdendo a oportunidade da luz. E quantos de nós perde a oportunidade da luz? Porque, a exemplo do óleo que eu jogo fora na minha vida as oportunidades de um aprendizado maior, as oportunidades de um raciocínio maior. Aí eu preciso raciocinar Jesus. Eu preciso pensar Jesus. Ah, mas eu já li. Não basta. Não basta. Ah, mas eu já li o Evangelho, li o livro. Não basta. É necessário, para mim, eu penso assim e acontece comigo, é necessário que nos momentos em que eu me recolho, eu pense nele, mas raciocinando, tentando entender como é a vida, tentando entender o que eu preciso fazer, tentando entender por que eu faço coisas que não quero e deixo de fazer coisas que eu preciso fazer. Quando eu vou descobrindo isso, aí eu vou começando a perceber que a luz é cada vez mais intensa, porque o azeite, o óleo, está sendo aproveitado cada vez mais. Esse é o objetivo. Paramos por aqui, 8:45, paramos por aqui, a semana que vem vamos continuar falando sobre a luz do mundo. Ainda temos coisas para falar, para pensar, para raciocinar, e aí eu convido vocês, à noite, ao invés de contar carneirinho, raciocine Jesus, pense em Jesus. Aí eu não durmo, eu estou com um problema, insônia, nessa fase que estamos, muita gente reclama. Aproveita, pensa Jesus, né? Vai colocando as coisas no lugar, vai entendendo, vai compreendendo, vai conversando com ele, vai perguntando, vai respondendo. Faça isso. Isso é trazer Jesus para os dias de hoje. Isso é trazer Jesus para você. Isso é trazer óleo para a sua candeia. Combinado? Semana que vem, novamente juntos, falando ainda sobre brilhar a nossa luz. Só lembrando que também a nossa live está no YouTube da Intelitera Editora, tá? O nosso livro é editado pela Intelitera. Então, quem quiser prestigiar também a Intelitera, né, eu também agradeço. Estou vendo muita gente aqui, não sei se é nova, Elcimar Vicente, Paulo Serrato, Silvia Prado, um abraço, Alaninha,
o Maca Robert, opa, boa noite, Maca. E todo mundo, né? Maria Leone, que está aí, seu Laércio, sempre em prece, seu Laércio. Então, Edson, abraço, Michel. Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a maior de todas as candeias, Jesus, a grande luz. E agradecemos a Ele, Jesus, a você, a Jesus, como precisamos aprender a nos iluminarmos através da busca do melhor entendimento, através da busca do melhor comportamento, através da busca do melhor exemplo. Você, Jesus, foi tudo, é tudo, será tudo na nossa vida. Permita então, Jesus, que a cada oportunidade todos nós despertemos para a necessidade de pensar em você, de estudar o teu caminho, a tua orientação, para que coloquemos dentro de nós a melhor forma de viver, a melhor forma de agir, a melhor forma de exemplificar e a melhor possibilidade de auxiliar, através da pequena luz que temos ainda, a iluminar aqueles que trazem o seu coração ainda apagado. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos pela alegria, né, Luci Cruz. Então, muito obrigado, Sandra, prima. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, se cuidando, né, todo mundo. Por isso que a gente fala sempre que Jesus no coração e álcool gel na mão. Ou seja, Jesus está aí, nos orientando, nos ajudando, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Já perguntaram uma vez, será que é correto isso? Álcool gel na mão, tal. Não confia em Jesus? Eu falei, nossa, confio ao extremo. Só que para atravessar a rua, eu olho para os dois lados. Só isso, né? Eu faço a minha parte. E é isso que a gente precisa fazer, tá bom? Grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, né? Como é bom estar com todos vocês. E gente aí que a gente não via há um bom tempo, né? Beto, outras pessoas aí, um grande abraço e na semana que vem a gente se encontra novamente. Jesus no coração, álcool gel na mão. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau. Obrigado, obrigado.